Pessoal, tudo bem? Paulo Marcos aqui da PMR Assessoria. Vamos começar aqui uma, uma palestra, né? Hoje não é um curso, não é uma mentoria, é uma palestra sobre contabilidade para não contadores. Contabilidade para não contadores. É um tema interessante, o pessoal fala, Paulo, contabilidade para não contadores? Vocês contadores já são tão específico, quem mais vai querer saber disso, né? Então, assim, é importante citar que a contabilidade ela é usual a todo mundo. Pode ser que as pessoas não saibam, mas a contabilidade ela é usual a todas as pessoas. Todo mundo se influencia ou é influenciado pela contabilidade, no contexto que eu vou falar aqui. Então, por isso que esse tema, contabilidade para não contadores, é um tema bem interessante, tendo em vista que uma hora ou outra você vai precisar. E eu vou trazer aqui para vocês um roteiro para que vocês entendam isso, o que eu vou falar. É uma dica, né? Um roteiro aqui da fala que eu vou compartilhar com vocês. Olha só, deixa eu ver como que fica aqui. Ó, olha só. Perfeito, agora sim. Pessoal, tá lá. Contabilidade para não contadores. Número um, introdução à contabilidade. Contabilidade são números também, mas é muito mais coisa. Então, o primeiro tópico da introdução diz assim: o que é contabilidade? Por que ela é importante? Paulo, você fala que ela é importante porque você é contador? Sim, logicamente que eu tenho muito mais informações técnicas sobre isso, mas todo mundo vai entender a importância dela. Primeiro, a contabilidade, ela, deixa eu só tirar aqui, a contabilidade, ela é uma ciência. O pessoal fala assim, eu sei, é uma ciência exata. Não, não é uma ciência exata. Interessantemente falar que ela é uma ciência social humana, tá? Então, a contabilidade é a forma que hoje, e há algum tempo já, muitas pessoas fazem ou usam para controlar ativos e passivos, que lá na frente vocês vão entender, mas para controlar patrimônio. Então, a contabilidade ela é antiga. Não sei se você já ouviu falar de Luca Pacioli. Luca Pacioli, um italiano. Esse italiano, ele trouxe aí uma metodologia que é a metodologia das partidas dobradas. Então, é uma forma de contabilizar débito e crédito, tá bom? Mas a contabilidade, ela foi lá atrás, apenas uma forma de registro, ainda é uma forma de registro, porém que hoje em dia a contabilidade ela é muito mais importante. Além de uma forma de registro, ela é também uma uma vantagem, uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de gestão. E é também para o fisco, para o governo, uma forma de fiscalizar. Quando o fisco, quando o governo hoje vai fazer as suas averiguações, vai conferir se alguém está ou não está enganando ele, o que ele faz? Ele usa métodos contábeis. Isso é importante. Ela é importante, então, porque eu, sabendo usar contabilidade, eu me dou bem no controle do meu patrimônio. Eu consigo ver a mutação, a alteração, a maior vantagem dessa questão contábil é você ter tudo às vistas. Tem gente que tem empresa, mas não sabe se está dando lucro, prejuízo, se tem, o que não tem. A contabilidade informa isso para você, tá bom? Então, ela é importante por ser uma ferramenta de gestão, primeiramente falando, e também por ser a ferramenta que o fisco usa para algumas situações atuais. Quais são as áreas de como? Eu vou marcando em verdinho aqui, hein, as que a gente está falando, tá bom? Então, olha só, verdinho por causa do Palmeiras.
A introdução no tópico 2, áreas de atuação da contabilidade. Ó, existe contabilidade tributária, contabilidade gerencial, contabilidade financeira, contabilidade societária, tá? Então, tem vários tipos de contabilidade. Áreas contábeis, né? São diferentes de setores contábeis. Via de regra, numa empresa ou em um escritório, tem o setor pessoal, o departamento pessoal, tem o setor fiscal, departamento fiscal, tem o setor contábil, tem o setor administrativo, tem o setor de certificação digital, tem o setor de legalização, e aí tem aqueles que têm o microempreendedor, então tem vários tipos de setores, tá bom? As áreas são diferentes. Por exemplo, tem a auditoria, tem a controladoria, então tem várias áreas diferentes de contabilidade, beleza? O papel da contabilidade nas decisões pessoais e empresariais. Pessoal, hoje em dia, a contabilidade com os seus números, ela consegue fazer com que a gente tenha certeza dos números, como eu disse, uma grande vantagem da contabilidade é que você tem a sua empresa na mão. Muitas pessoas não sabem como estão as empresas deles. A contabilidade, ela te dá esse viés, essa possibilidade de você saber o que a sua empresa está dando. E aí, quando você sabe, fica mais fácil você tomar decisão. Não sei se vocês concordam comigo, uma decisão bem feita é quando você tem a alternativa e consegue linkar aquele momento. Ou seja, para a gente tomar boas decisões, nós temos que ter boas alternativas. Então, a contabilidade, ela te dá, ela bem feita, lógico, né? Ela te dá várias alternativas para a sua decisão ser acertada. No tópico 2 é conceitos básicos. Patrimônio. O patrimônio é um conjunto de coisas, conjunto de ativos, passivos e tem um patrimônio líquido. Ativo é tudo que você tem. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho investimentos, eu tenho estoque, entende? Isso são ativos. Eu tenho como ativo um direito a receber do cara que eu vendi para ele a prazo. Então, o valor a receber daquela venda a prazo é um ativo. Ativo é bens e direitos, tá bom? Passivo é aquilo que a gente deve. Passivo é aquilo que a gente deve. Então, eu tenho que pagar, e aí pode ser distribuído tanto ativo quanto passivo, tá bom? Pode ser distribuído hoje é um pouco mudado, mas vamos chamar aqui de circulante e não circulante. Ou seja, tudo que se tem em até 12 meses chama-se de circulante, acontece nos próximos 12 meses. Tudo que se tem além de 12 meses são ativos ou passivos não circulantes, após 12 meses. Passivos é tudo que a gente tem a pagar ou uma obrigação. Se eu tenho empréstimo no banco, eu tenho que pagar a folha de pagamento, eu tenho que pagar o fornecedor que, por, por alto ali, ele me vendeu, então ele quer receber, e vários outros passivos. Outra coisa importante, patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o quê? É o resultado desse ativo e passivo confrontado. Então, quando eu tenho mais ativo, eu tenho um patrimônio líquido positivo, ou seja, eu tenho algo legal. Quando eu tenho algo mais passivo do que ativo, eu tenho um patrimônio desacobertado, tá negativo, tá joia? Então, patrimônio, ativos, passivos e patrimônio líquido. Receita, despesa e lucro. O que significa e como se relaciona? Olha só esse tópico. Receita é o seu faturamento. Concorda comigo? Faturamento, receita. Despesa é aquilo que eu tenho para funcionar. Vamos dar um exemplo de receita aqui. No escritório contábil, receita é o honorário recebido, certo? Receber o honorário é uma receita. Despesa é o que eu tenho de despesa de pagamento
para que funcione. Então, vamos supor que para eu ter o honorário contábil, eu tenho que ter um espaço físico, uma sala, um escritório. E aqui eu não estou falando de escritório, logicamente, em home office. Pagamento do aluguel é uma despesa, entende? É uma despesa. Então, receita é o recebimento, despesa é o pagamento. E o lucro é quando, ao apurar todas as receitas, menos todos os custos, menos todas as despesas, eu tenho resultado positivo. Esse é o lucro. Pode dar prejuízo, Paulo? Pode. Pode dar prejuízo, infelizmente. Tá joia? Infelizmente pode. Então, como se relacionam? Se relacionam receita e despesa para que seja apurado o resultado, lucro ou prejuízo. Aí eu coloquei aqui, ó, principais demonstrações financeiras. Primeiro, balanço patrimonial. Na verdade, eu coloquei balanço, mas eu até prefiro balancete analítico. São dois distintos, mas com a mesma finalidade, demonstrados de maneiras distintas. Então, o balanço patrimonial e o balancete analítico traz ali um detalhamento de todos os valores que foram movimentados na empresa, em ativos, em passivos, em custo, em despesa e receita. Tá joia? Então, o balanço analítico, ela, ele o balancete analítico, né, junto com o balanço patrimonial, ele é um relatório que vem informando a movimentação naquele período. E a demonstração do resultado de exercício, a DRE, é onde, tá vendo o segundo tópico ali, ó, receita, despesa e lucro? É onde se apura essa, esse resultado, né? O resultado de lucro ou prejuízo, falando de empresas privadas, ou superávit ou déficit, falando de terceiro setor. Então, a demonstração do resultado, o balancete analítico, o balanço patrimonial, são as principais, são inúmeras, tá? Essas são as principais demonstrações financeiras e contábeis. Terceiro tópico, aplicação prática. Gente, esse terceiro tópico, ele sozinho dá um curso de final de semana. Como interpretar um balanço patrimonial de forma simples? Gente, primeiro, vocês vão ver um balanço onde tem o saldo atual, que é o saldo antes de começar o período que está sendo citado no balanço. Você vai ver a movimentação de débito e crédito, tudo que entrou, tudo que saiu, e você vai ver o saldo final. Via de regra, é isso que tem no nosso balancete, tá bom? O balanço já é um pouco mais resumido. Então, você vai ver saldo atual, débito e crédito e saldo final. Muito importante você entender essa mutação. Muito importante você entender o que mudou dentro do contexto do, do balanço aí, do balanço ou do balancete, né? Do balanço patrimonial ou do balancete, ok? Seguindo aqui, ó, importância do fluxo de caixa para a gestão financeira. Gente, eu costumo dizer que a DRE, a demonstração de resultados de exercício, ela é de cunho econômico ou financeiro. Então a gente consegue fazer uma DRE econômica para saber se deu lucro ou prejuízo e consegue fazer também uma DRE aí com algumas alterações, né, que atenda como fluxo de caixa, entende? Que atenda como fluxo de caixa. E aí esse fluxo de caixa, ele vai nos informar ou vai dizer ali para gente se temos dinheiro ou não. A DRE a nível de balanço, a DRE a nível econômico, ela não fala se tem lucro ou prejuízo. Já a de gestão, que é o fluxo de caixa, gestão de caixa, se tem dinheiro ou se não tem. Qual que é a diferença entre lucro contábil e dinheiro no caixa? Gente, isso é muito importante, porque eu vejo muita gente com essa dificuldade. Às vezes, a empresa tem lucro, mas não tem caixa, não tem dinheiro. Vou dar um exemplo. Entendam comigo assim: vamos supor que
a, a empresa ela tenha 10 mil de faturamento. Ela teve um custo de 4 mil e ela teve também de 4 mil uma despesa. Então, 10 mil de faturamento, receita, menos 4 mil de custo, menos 4 mil de despesa. Vai ter ali 2 mil reais de lucro contábil. Olha que bacana. Porém, vamos supor que desses 10 mil, ela recebeu 3 mil a prazo, ou ela não recebeu ainda. Ela recebeu 7 mil à vista e deixou 3 a prazo. Olha só, ela teve 4 de lucro, desculpa, 4 de custo, 4 de despesa. Então, ela reconheceu ali o custo de despesa de 8 mil. Porém, ela só recebeu mesmo à vista ali, na mesma competência, apenas 7 mil. Ficou, então, neste momento, 1 mil desacobertado. Ou seja, eu vou precisar de ir lá no banco ou pegar capital de terceiros para cobrir esse 1 mil reais. Ela teve um lucro de 2 mil reais, mas teve que ir lá em algum lugar pegar 1 mil reais emprestado, porque não tinha dinheiro nesse caso, porque ela ia receber só depois, só no aprazo, ok? 4, noções de tributos. É uma área que eu gosto muito, tá? Tributos é uma área que eu gosto muito. Principais tributos no Brasil e como impactam pessoas e empresas. Gente, eu falei que aqui seria tópicos de uma palestra rápida, né? Só para a gente ter noção. Porém, vamos lá. No Brasil temos vários impostos, né? Vários tributos, impostos e contribuições. Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, vários. INSS, que não é um imposto, né? Mas a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, que é da empresa, ou a CP, que é a Contribuição Previdenciária, que é da pessoa. Então, temos vários. Impacta no dia a dia. Quando a gente vai lá e abastece o carro, você sabe quanto que tem de imposto ali? Quando você vai lá e compra uma cerveja, um refrigerante, uma água mineral, quando você vai fazer a sua compra no mercado, o tanto de imposto que tem ali, tem, inclusive, em alguns documentos, vem informando, aqui tem X, Y de imposto, mas aqui não é o correto, tá? Aquilo ali é uma média, uma média. Porém, essa média, ela costuma não ser a exata. Então, impacta no nosso custo de vida, tá bom? E são vários tributos, gente, vários mesmo. Aí você falou, eu coloquei assim, ó, diferença em tributos diretos e indiretos. Diretos e indiretos é uma classificação, tá? Vou mostrar assim para vocês. O ICMS é um imposto por dentro. Por quê? Quando você compra alguma coisa e que custa 10 reais, o ICMS está dentro daquele preço de custo de 10 reais. Você não vai pagar mais nada, é 10 reais e está embutido ali o ICMS. Já quando você compra alguma coisa que tenha IPI, por exemplo, você compra da indústria, vai ser 10 reais mais, vamos supor que 1,50 de IPI, vai ser 11,50 total. 10 do produto mais 1,50 do IPI, 11,50, ok? Então, tem alguma diferença de classificação. E são vários tipos de impostos, né? Imposto de renda, o IR, ele é devido para quem tem renda, coisa óbvia, né? O ICMS é devido sobre a circulação de mercadoria. Se circulou, deve, pode ser que nem vendeu. O ISS é imposto sobre serviço. Se prestou um serviço, é devido ao ISS. O PIS e a COFINS são contribuições. Só um detalhe, tá, gente? Essa questão da mudança, essa questão da reforma tributária, isso fala assim, vai ter imposto único. Não vai ter imposto único. Vai simplificar. A princípio não vai simplificar. Vai deixar mais barato, mais acessível. Algumas coisas não. Então a gente precisa entender como isto impacta na vida de cada um. Isso é muito importante. Número 5, gestão financeira e contabilidade. Gente, relação entre contabilidade e planejamento financeiro. A contabilidade, ela é financeira, só que ela é histórica. Acontece, é registrado, está lá.
Você precisa de planejar, fazer um planejamento, entende? É diferente do que a contabilidade registrada. A contabilidade registrada, ela te dá informações. Já o planejamento, ela te dá um propósito, uma meta. E isso aí você vai alinhando um e outro. A questão é que para você fazer o planejamento financeiro, você parte do que está registrado na contabilidade, tá bom? Controle de custos e orçamento. Dentro desse planejamento, o que vai acontecer? Você vai ter lá custos disso. Ah, então eu vou ter um orçamento para gastar com a área tal daquilo. Eu vou ter um resultado previsto de Y, de X, de Z. Então ali você vai, dentro do planejamento, você vai planejar todo o resultado a partir de cada parte, a parte da receita, quanto que você vai aumentar, como você vai aumentar, a parte de custo e etc. E assim vai, tá bom? Noções de precificação, como calcular o preço de venda. Gente, loucura. Mas para precificar, para colocar o preço de venda, a gente precisa entender qual que é o custo, como já estava ali, controle de custo, qual que é o custo da mercadoria, qual que é o custo fixo da empresa, mesmo que a empresa não abra, não venda, mas ela estando ali no seu propósito, ela vai ter um custo fixo, uma despesa fixa, talvez, de X, tá bom? Isso é importante. Então, para você precificar, você precisa ter noção de custo fixo e variável, despesas fixas e variáveis, né? Despesas comerciais, carga tributária e o mais importante, o markup, quanto você precisa. Porque daí, inclusive aqui no escritório nós temos uma planilha para isso, daí vão sair o ponto de equilíbrio, né, que é um índice muito importante, ponto de equilíbrio, quanto que precisa ser vendido para que a empresa fique de boa, fique legal, e outras coisas, tá bom? Ponto de equilíbrio, margem de contribuição e outras coisas mais. Contabilidade para pequenos negócios, olha só. Deixa eu ver aqui. Tá acabando, hein? Tá acabando já, olha só. A importância de registrar todas as movimentações financeiras. Gente, eu vejo muitas empresas que elas não registram o extrato bancário. Isso é muito sério. A gente precisa entender que o extrato bancário, o fisco tem ele em mãos, né? E aí, se você não contabiliza, pode ser um grande risco e aí, a sua contabilidade tem que conversar com você para te explicar que risco é esse. Mas é muito importante que as movimentações sejam todas levadas para registro contábil. A contabilidade ela pode fazer uma prova a favor ou pode fazer contra também, então cuidado com isso. Como eu citei pequenos negócios, tem ali o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é, tem vantagens e cuidados, né? Normalmente ele é bem interessante para quem tem um faturamento até mais ou menos um teto de 3.600.000. Paulo, mas eu ouvi falar que pode ficar até 4.800. Pode ficar. Isso é fato. Porém, acontece que acima de 3.600 normalmente não vale muito a pena, tem que fazer conta, tá? Mas é muito interessante. Então, esse é o cuidado, esse é o grande cuidado. Ultrapassar o faturamento, tá? Quantas vantagens? É muito interessante para quem tem folha de pagamento alta e alguns ramos, alguns segmentos. Dependendo aí do faturamento, segmento da área médica, representantes comerciais. Gente, representante comercial e a área médica consegue diminuir, ter uma economia tributária bem interessante no Simples Nacional. Tem que fazer projeção, tá bom? E coloquei aqui o uso de ferramentas de controle financeiro. Isso aí de maneira geral, geral, não só para pequenos negócios, né? Hoje em dia, nós estamos aí na era tecnológica, na era digital,
cada vez mais a gente tem as ferramentas de controle financeiro, né? É muito comum alguns sistemas os mais famosos, né? Conta Azul, Nuconte e algumas outras coisas aí, Domínio, terem ferramentas que você possa fazer o controle financeiro e a partir daí ajudar na agilidade da contabilidade, do registro contábil. Isso é bem interessante. Penúltimo tópico: curiosidades e mitos sobre contabilidade. Primeiro, desmistificação. Contabilidade não é apenas fazer cálculo. Gente, olha só. Antigamente, o pessoal ficava bravo, né? Porque contabilidade era só para receber guia, receber folha de pagamento. Hoje não. Hoje, a área tributária é uma área muito interessante e ela é muito dinâmica, isso muda muito. Então, o fazer cálculo hoje, as ferramentas digitais que existem, elas são exatamente para fazer esse operacional fluir rapidamente, tá? Fluir rapidamente. Então, a gente não tem que ficar fazendo cálculo, não tem, não. Aí eu coloquei aqui, ela é muito mais assim estratégica. Casos práticos e exemplos do cotidiano. Contabilidade para você fazer conta de quanto que é o seu risco se você for fiscalizado. Contabilidade, né, dentro do setor contábil, da área contábil, para fazer um orçamento, um planejamento orçamentário ou um planejamento tributário ou outro tipo de planejamento. Contabilidade para você ver o seu regime tributário está melhor ou pior, se você pode mudar e é melhor mudar ou não. Então, gente, contabilidade hoje tem muita coisa, muita coisa. Inclusive a questão de RETs, né? É muito comum hoje no e-commerce a galera querer ter RET, é muito interessante. Agora, encerramentos aqui, ó. Pontos principais. Pontos principais, olha só. Nós falamos da introdução na contabilidade, dos conceitos básicos, da aplicação prática, das noções de tributos, da gestão financeira, da contabilidade para pegar negócio e curiosidades. Gente, é uma palestra não técnica. Por quê? Contabilidade para não contadores. Contabilidade para não contadores. Então, acontece que isso aqui é uma, como que eu posso dizer? Não é uma introdução, mas é algo que vai levar para vocês a consciência do que ou de como a contabilidade pode ser importante. Ela é importante, tá? Ela é muito importante. A contabilidade hoje em dia é uma ferramenta de gestão que quem a utiliza de maneira correta tem muita vantagem. Para vocês que viram aqui, manda dúvida aqui, comenta, manda dúvida, que depois eu posso ir respondendo, ou faça contato conosco também. Aqui, ó, se vocês não conhecem, o meu Instagram é @paulomarcoscontador. Tem também o Instagram da empresa, @PMR Assessoria. Tem também o site e o YouTube, PMR Assessoria. Pessoal, é muito importante e lá na adiante nós vamos falar um pouco mais de maneira técnica. Abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau!